Senhores, o projeto de lei número 4173 de 2023, ele é inconstitucional, ele está errado, ele entende criptomoedas de maneira errada, ele fere princípios da Constituição e por isso ele não pode ser aplicado. Da mesma forma que lá atrás a gente mostrou aqui em diversos vídeos que a tributação de swap ela era ilegal e agora existe já um projeto de lei provando essa inconstitucionalidade da tributação do swap. Eu venho aqui novamente para dizer, o projeto de lei 4173 ele está errado. Estão fazendo ele de uma forma tendenciosa, talvez até descuidada, mas o importante é você saber aqui o porquê que isso está acontecendo, ou melhor, o como isso está acontecendo. Eu preparei um material, vou mostrar na tela aqui para você, detalhe por detalhe, vamos falar dos princípios, vamos mostrar a lei, vamos mostrar a Constituição Federal, vamos mostrar no detalhe. Importante, eu sou contador especialista em criptomoedas, me chamo Michel, estou nesse mercado também como investidor e sigo ao seu lado, lado de quem está aqui, do lado de cá, investindo, comprando suas cripto, comprando suas altcoins, fazendo uma farm e tal. Lutarei incansavelmente para que essas arbitrariedades do Estado não ocorram. A gente vai ganhar esse jogo juntos dentro da lei. Sonegação, você já sabe, sonegação não é um caminho, mas o caminho é a gente entender e mostrar isso tá errado, nós não vamos aceitar isso. Vamos para a tela agora para você entender o que está acontecendo. Olha só, eu tô aqui na redação final da lei. O que eu quero te mostrar aqui inicialmente? Eu até tá marcado aqui do lado esquerdo, tá vendo? Tem duas ocorrências aqui que eles citam carteiras. Vamos lá nessas ocorrências, por favor. Aqui nessa primeira. Repara aqui o que eu marquei, tá? Essas marcações em rosa, amarelo, enfim, foram eu que fiz. Ele coloca aqui, ó, os rendimentos auferidos em aplicações financeiras no exterior do país, tal, para fins do disposto neste artigo, considera-se, ou seja, o que ele considera rendimento? Aí ele coloca aqui, aplicações financeiras no exterior, quaisquer operações financeiras fora do país, e aí ele cita alguns exemplos, ele coloca aqui carteiras digitais. Presta atenção nisso que você vai entender porque isso aqui tá errado. E lá embaixo ele de novo, ao falar sobre rendimento, aqui ó, rendimentos, ele coloca aqui ó, remuneração produzida pelas aplicações financeiras, incluídos rendimentos em depósito em carteiras digitais. Primeiro ponto aqui, carteiras digitais. Presta atenção nisso. Isso aqui é uma carteira digital, dá para ver aí? Dá para focar? Isso aqui é uma carteira digital, essa aqui especificamente é uma Ledger. Isso aqui é uma carteira física, é a carteira onde aqui dentro eu tenho os meus cartões, eu tenho meu dinheiro, enfim. Isso é uma carteira física, isso é uma carteira digital. Por que eu tô te mostrando isso aqui? Porque quando o governo fala que ele vai tributar uma carteira digital, é a mesma coisa que ele falar que vai tributar o que está dentro da minha carteira. Não faz sentido algum. Isso aqui é uma ferramenta, da mesma forma que isso é uma ferramenta. Eu armazeno criptoativo aqui, da mesma forma que eu armazeno dinheiro aqui. Não há diferença entre essas duas. A única diferença é que o dinheiro aqui é físico e o dinheiro aqui é digital. Eles não entenderam isso. E aí, para mostrar que isso não é apenas uma opinião minha, existe um princípio na contabilidade, vamos para a tela. Existe um princípio na contabilidade chamado princípio da essência sobre a forma. O que diz esse princípio? Ele estabelece que a substância econômica das transações, presta atenção que eu vou te explicar isso, e eventos deve prevalecer sobre a sua forma legal. Como assim, Michel? Qual é a forma legal disso aqui? Uma carteira digital. Qual a forma legal disso aqui? Uma carteira física. Só que a essência de como eu utilizo isso aqui, ela deve prevalecer sobre a forma. Vamos para exemplos práticos. Antes, eu vou dar um exemplo fora do mercado cripto para você entender. Imagina só que você trabalhe em uma fábrica de calçados e você resolve que você não quer receber o seu salário em dinheiro, você quer receber em calçados. Você recebe então todos os meses R$2.000 em calçados. Ao receber R$2.000 em calçados, você está recebendo um salário. Não é porque você recebe em calçados que deixou de ser o seu salário. Não é porque você recebe em calçados que você não iria declarar no imposto de renda. Por quê? A forma que você está recebendo é em calçados, em tênis, por exemplo. Mas a essência é pagamento de salário. Por que eu estou te dando esse exemplo? As criptomoedas, elas têm uma natureza chamada natureza camaleônica. Ou seja, a mesma cripto, ela pode ser diversas coisas. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um Bitcoin. E ele está guardado para hold. Se eu sou um CNPJ, isso pode ser um ativo circulante ou um investimento de longo prazo. Se eu sou uma pessoa física, isso pode ser um bem. Se eu recebo salário em Bitcoin, é o mesmo Bitcoin sempre aqui, tá? Isso é um salário. Se eu pago em Bitcoin, isso é uma moeda. Se eu invisto em Bitcoin, isso é um investimento. Se eu colocar o
meu Bitcoin para render, isso pode ser até um fundo. Enfim, são diferentes essências para a mesma forma que é o Bitcoin. Então, quando ele fala assim, vou tributar suas carteiras digitais, eles não entenderam nada disso. Eles estão falando assim, cara, a forma é carteira digital, tá tributado. Ué, mas e se eu receber meu salário aqui? E se eu tenho um Bitcoin aqui para hold que eu vou pegar ele daqui a 15 anos? E se qualquer outra coisa que não seja um investimento, que não seja simplesmente, não tô querendo lucro com isso aqui, eu quero usar a moeda. Eu troco meu dinheiro por Bitcoin e gosto de gastar ele pelo mundo. Imagina que você mora na Europa e lá na Europa você roda 200 quilômetros, você muda de país. Então, ao invés de você, por exemplo, eu mudo muito da Inglaterra, do Reino Unido pra França, por exemplo. Tem um metrô lá que liga os dois países. Só que no Reino Unido você paga em Libra, na França você paga em euro. Não quero. Eu quero ter as minhas criptos e eu quero pagar com cripto. Obviamente que no Brasil esse exemplo fica mais difícil, fica mais fácil só para quem mora na fronteira por conta do tamanho do Brasil. Mas ao mudar de moeda, você pode escolher que, cara, eu vou pagar com Bitcoin. E esse Bitcoin deixa de ser um investimento e passa a ser uma moeda de circulação. Então, ao dizer que eles vão tributar a ferramenta, tá totalmente errado. Erraram no princípio da essência sobre a forma, erraram ao não considerar o que essa ferramenta está fazendo. É a mesma coisa de dizer assim, eu vou tributar a carteira que está no bolso de vocês. Foi a mesma coisa aqui. Vamos para outro ponto aqui. Lá no início eu falei para vocês que essa lei é inconstitucional. Por que ela é inconstitucional? Porque ela fere a Constituição. Onde ela fere a Constituição? Em 3 princípios e mais precisamente no artigo 150 que a gente vai ver aqui na tela. Antes eu preciso fazer uma explicação para você. Não é porque é o Estado que ele pode tributar do jeito que ele quiser. Existem algumas coisas, algumas premissas, alguns princípios, algumas leis que protegem a gente. Existem algumas coisas até bem óbvias, como, por exemplo, um fato gerador. Como assim, Michel? Existe uma tributação sobre empréstimo. Existe uma tributação sobre operação financeira. Existe uma tributação sobre compra de veículo. Existe uma tributação quando você faz 1 milhão de coisas. Tudo no Brasil existe tributação. Mas para que essas tributações ocorram, precisa existir uma coisa chamada fato gerador. Se não existe o fato gerador, como é que você vai tributar? Como é que eles vão dizer, por exemplo, da percepção de valor? Vamos para a tela. Quando a lei fala aqui, por exemplo, em percepção de lucro, não há fato gerador em percepção de lucro. Por que eu estou falando isso? Vamos agora aqui para a nossa Constituição Federal. Baixei o texto mais atualizado da Constituição. Descendo aqui, a gente vai lá na página 95 das limitações do poder de tributar. Aqui, 95 das limitações do poder de tributar. Aqui fala sobre as limitações que o Estado tem. Ele não pode tributar qualquer coisa. E aqui fala o seguinte, olha, é vedado à União, presta atenção no amarelinho aqui, é vedado, é proibido, a União não pode fazer. Exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. Michel, onde é que eles feriram aqui? Nada. Eu só marquei isso aqui para dizer para você que o que eles estão querendo fazer agora é essa lei que estabeleça o tributo para cumprir esse trechinho aqui da Constituição, esse inciso primeiro aqui da Constituição, beleza? Só que aí eles erraram em outros incisos. Presta atenção aqui, é vedado à União, número 3, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorrido antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Como assim? Aqui no artigo 14 da atualização dos valores de bens e direitos no exterior. Aqui no artigo 14 ele fala assim, a pessoa física residente no país poderá optar por atualizar os valores dos bens e direitos no exterior até o dia 31 de dezembro de 2023. Presta atenção nisso aqui, vou colocar de outra cor. E tributar a diferença para o custo de aquisição pela alíquota definitiva de 8%. Ele tá me falando então que essa lei entra em vigor dia 1 de janeiro de 2024, mas que até dia 31 de dezembro de 2023 eu posso atualizar o valor dos meus bens e pagar 8% de imposto? Não faz nenhum sentido. Ela agride diretamente o artigo 50 aqui no inciso 3º em relação aos fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei. E aí, o ponto que, na minha opinião, é o mais controverso, o mais complicado, onde teve o maior erro, onde tem a questão que, assim, cara, isso aqui não podia ter acontecido. De novo, é vedado à União utilizar tributo com efeito de confisco. Como assim, Michel? Quando a União diz que se você perceber o valor, você tem que me pagar um dinheiro, ainda que você... Ou melhor, quando a União diz, se você perceber o valor, você tem que me pagar um imposto, significa que você não necessariamente ocorreu um fato gerador, não necessariamente você transformou aquilo em reais, não necessariamente você teve lucro, você teve ganho de capital, mas ainda assim você tem que
pagar para a União. Então significa o seguinte, vamos pegar um Bitcoin. Você comprou um Bitcoin hoje de 150 mil reais. Esse Bitcoin valorizou para 300 mil reais. Você vai ter que pagar 15% sobre essa diferença. Deixa eu calcular aqui rapidão. 150 mil vezes 0,15. Ou seja, você vai pagar 22.500 reais de imposto. Só que você não vendeu o seu Bitcoin. Você não teve o fato gerador do Bitcoin. Você não teve o ganho de capital com Bitcoin. De onde é que você vai tirar 22.500 reais se não tendo que confiscar algum bem seu, tirando dinheiro de outro lugar que não tem nada a ver com aquele bem só para satisfazer o Estado? E aí, para mostrar que isso é incorreto, vamos de novo para os princípios. Agora tem 3 princípios aqui que, do meu ponto de vista, eles foram feridos. Primeiro, princípio da capacidade contributiva. Opa, avancei aqui. Volta aí. Primeiro, princípio da capacidade contributiva. Presta atenção. Esse princípio estabelece que a cobrança de impostos deve considerar a capacidade econômica do contribuinte. Olha só. Vou me tirar da frente aqui, ó. A simples valorização de um bem não representa um aumento da riqueza ou da capacidade econômica, já que não há um ganho real até que essa valorização seja efetivamente realizada, gerando assim o ganho de capital. Ou seja, o que esse princípio está falando aqui? Não é porque você comprou uma casa por 10 mil, hoje ela vale 100 mil, que você tem que pagar imposto sobre 90. Só há de fato ganho de capital quando há um fato gerador. Vamos para outros princípios aqui. Outro princípio é o princípio da não confiscatoriedade. O que diz esse princípio? Impostos não podem ter efeito confiscatório. O imposto sobre a valorização dos criptoativos pode ser interpretado como confiscatório, pois não está relacionado à capacidade contributiva real ou um acréscimo patrimonial. Exatamente o que eu falei para você ali atrás. Não é porque meu patrimônio na wallet cresceu, que é só uma ferramenta, que é patrimônio de fato. Não é porque o Bitcoin valorizou ontem que eu posso gastar ele hoje sem ter que vender e realizar esse Bitcoin, que é a forma que eles querem cobrar. E por fim, o último princípio violado aqui é o princípio da irretroatividade. Um tributo não pode incidir sobre fatos geradores ocorridos antes da vigência. Esse aqui a gente já explorou lá direto na Constituição Federal. Por que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Porque a gente não pode deixar arbitrariedades do Estado tomar o nosso dinheiro. A gente tá aqui para jogar dentro da lei, mas desde que a lei siga as leis superiores. Existe um princípio, ou na verdade eu não sei se isso é um princípio. Existe uma coisa chamada pirâmide de Kelsen. O que a pirâmide de Kelsen diz? Que existe uma hierarquia sobre as leis. Lá no topo da pirâmide está a Constituição Federal. Nenhuma lei pode vir contrariando a Constituição Federal. Tudo isso que eu te falei aqui está contrariando a Constituição Federal. O Estado não pode fazer isso. Ajude esse vídeo a chegar ao máximo de pessoas. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com o seu deputado. Vamos brigar de frente com eles. Podem contar comigo. Se você, por algum motivo, acha que, cara, eu estou sendo violado pelo Estado, preciso de ajuda, você pode contar também com a Blue Consult. Aqui embaixo tem o link da Blue Consult. Você pode fazer o seu imposto de renda direto comigo para que você não sofra as arbitrariedades do Estado. Nas próximas passos aí, assim que a gente tiver a lei definitiva, eu volto aqui. Se a lei estiver novamente errada, não medirei esforços para ajudar, para caminharmos juntos, para fazer uma frente de uma força-tarefa, se for preciso, para que esse tipo de coisa não seja aplicado. Conto com você. Muitíssimo obrigado. Tamo junto. Um abraço.